Pode sim. Vou começar orando. Amém. Vamos orar, queridos, então, para iniciarmos. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, não somente por essa aula de hoje, que é a penúltima, Pai, de uma série de aulas que atravessamos com o Senhor no controle de todas elas. Queremos te agradecer, Pai. Queremos agradecer a bênção, Senhor, de estarmos aqui. Queremos agradecer, Pai, a cada um que o Senhor convidou para estar aqui conosco nesta manhã. Que seja uma manhã muito rica, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos sejam muito bem-vindos, né? Nós teremos hoje uma aula, como eu disse para vocês semana passada, né? É uma aula que já é assim um encaminhamento para o final de uma série de aulas que nós tivemos, né? Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia no 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, tem a ver exatamente com isso que nós estaremos trabalhando neste domingo. No próximo nós não teremos aula, agora sim, né, gente? Agora é fato. Eu disse que no anterior nós não teríamos, mas na verdade é o próximo. Então tem a ver com a aula deste domingo e da nossa última aula também. 1 Coríntios, capítulo 16, na nossa aula de evangelização e ação social sobre a grande comissão e o grande mandamento. 1 Coríntios, capítulo 16, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazerá vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Queridos, Paulo está aqui abençoando a igreja mãe, né? Então, pensando exatamente nessa questão federativa, né? Nós temos trabalhado dentro daquela ideia da teologia do pacto, de uma fé reformada, de nós pensarmos nas igrejas que nós temos plantado. E o Michael Orton, naquele livro, A Grande Comissão, ele traz uma ideia que eu achei muito interessante. Eu já compartilhei com vocês, né, nas últimas aulas, mas eu gostaria agora de, então, dar nova ênfase, que é a ideia de igrejas mais fortes adotarem igrejas que estão passando por alguma dificuldade, ou são igrejas mais frágeis. No caso do texto que nós lemos, Paulo anima todas as igrejas a contribuírem para aquela que foi a igreja mãe, que é a igreja de Jerusalém, que agora, naquele período, estava passando por uma série de dificuldades devido à fome que houve naquele tempo, naquela região. Então, esse apoio que nós podemos dar, essa adoção que nós podemos fazer a outras igrejas quando elas passam por dificuldades ou quando elas estão, na verdade, nascendo, precisando de um apoio. E hoje nós teremos aqui um convidado muito especial, que é o reverendo Benjamin, ele que é o secretário executivo da Missão Kaiowá, missão onde eu trabalhei, e eu trouxe ele hoje, então, para falar aqui um pouquinho conosco. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma contextualização, né, um resumo aqui para todos nós de o que é que nos trouxe até aqui, o que é que nós fazemos então, né? Reforçando aquela ideia que eu acho muito importante, quando o doutor
Heber Campos Júnior, lá do Andrew Jumper, né? Ele coloca ênfase, mostra que, na verdade, a ênfase da grande comissão não é no id, mas é no fazer discípulos. Como fazer discípulos? Indo, ensinando, batizando. Né? Então, é um texto que ele, o doutor Heber Campos Júnior, trabalha essa exegese, que eu acho ela muito importante, porque missão não é turismo, missão não é aventura, missão não é um momento, um adendo, né? Uma coisa que a igreja faz de vez em quando, mas é exatamente a natureza da igreja, a grande comissão, e ela precisa entender, então, que a ênfase está no fazer discípulos e que aquele texto da grande comissão nos mostra como fazemos discípulos, né? E é interessante, queridos, que o Michael Orton também levanta essas questões para deixar mais claro para mim e para você aquilo que nós temos trabalhado nessas últimas aulas. É lógico que existem situações de emergência, por exemplo, uma tragédia, uma tsunami, como já houve no passado, e a própria APMT, que tem missionários que são médicos, ela então desviou esses missionários dos seus campos onde eles estavam atuando, era uma situação de emergência, para que eles fossem atender nesses campos lá da Ásia, quando teve tsunami ou teve um terremoto. Então, a PMT ela tem essa consciência, né? A IPB ela tem essa consciência de que, em situações de emergência, é preciso que a gente desloque todo o nosso esforço para atender essas populações que estão enfrentando essas tragédias e até mesmo igrejas, né? Trabalhos que estejam passando por dificuldades em situações emergenciais. Isso é importantíssimo, a gente saber que nós atuamos dessa maneira dentro da IPB. E é interessante, agora trazendo assim um pouquinho para dentro do meu contexto, do contexto do Reverendo Benjamin, nós no Brasil temos já líderes indígenas, nós já temos pastores, presbíteros, diáconos indígenas, temos igrejas indígenas, não só de fé reformada, mas evangélicas, né, de outras denominações, que precisam do nosso apoio espiritual, nosso apoio, então, de adoção, pensando nessa ideia aí do Michael Orton, né, que eu trouxe para vocês, de que missão é adoção. São igrejas líderes que estão em situação, muitas vezes, isolados, sozinhos, pedindo hoje uma orientação, clamando por uma formação. Né? Hoje nós, através da APMT, oferecemos um curso de formação de liderança para indígenas no Brasil, para indígenas. E oferecemos, é um curso do CONPLEI, do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Então, nós temos levado esse curso, inclusive, esse curso foi levado à Missão Kaiowá para atender aos pastores, presbíteros, diáconos, aquelas lideranças que existem lá na Missão Kaiowá, indígenas. Então, veja que, se nós atentarmos de que a grande comissão da igreja é fazer discípulos, nós precisamos, então, atuar nessa área, saber que precisamos fortalecer, acompanhar essas igrejas nas suas necessidades espirituais e materiais também, né? Seja tanto no ensino quanto na área de ação social, é importantíssimo isso. E é interessante porque eu tenho acompanhado muitos trabalhos de missionários ao redor do mundo, tanto aqui no Brasil como ao redor do mundo, né? E muitos missionários, eles têm trabalhado essa questão da ação social, mas como não há uma perspectiva de fazer discípulos, veja só a seriedade do que eu vou falar agora. Por que nós precisamos colocar isso como carro-chefe, além de ser bíblico? Mas veja só, muitas vezes nós temos ações sociais mundo afora que, diante de alguma tragédia ou até de perseguição, esses missionários eles são expulsos desses lugares, são expulsos dessas regiões, são expulsos desses países e o trabalho para. Às vezes é uma creche, às vezes é uma escola,
como eles não se preocuparam em plantar uma igreja, em formar uma liderança nacional, nativa, acaba que esses trabalhos ficam muito dependentes, ficam muito debaixo de uma mentalidade paternalista, colonialista. Quando o missionário sai, a máquina para de funcionar. Por quê? Porque não se investiu no nacional, não se plantou igreja, não se discipulou, não preparou os próprios nacionais para que eles assumissem aquele trabalho, seja da igreja, seja da ação social que foi montado, para que então, na ausência do elemento estrangeiro, mesmo assim o trabalho e a igreja continuassem. Tá? Por isso a nossa ênfase que eu tenho dado esses dias aqui com os queridos. Veja, o nosso missionário da PMT, o Cássio, que hoje está em São Paulo, ele plantou uma igreja em plena selva amazônica. Eu visitei há 2 anos atrás, uma igreja linda no meio de um povo indígena, e aquela igreja nascente. Só que Deus levantou um líder ali específico, imediatamente, porque aprendeu uma série de coisas como missionário, ele cresceu humanamente falando, ele cresceu em dignidade, porque a Bíblia faz isso, né? Quando a gente traz a palavra de Deus, o ser humano é dignificado, e esse líder cresceu não apenas na área da igreja, mas até mesmo na área da educação, na área social ali, no meio do seu povo. E, lógico, o Estado abriu o olho e já quis contratá-lo como professor, o que para nós, para aquela igreja nascente, seria um problema sério. A gente tiraria ele desse ambiente, a gente teria ele dividido e acabaria cedo ou tarde perdendo. Só que o Estado dava um salário. A igreja lá naquela aldeiazinha não tinha condição. Então, nós precisávamos apoiar esse ministério. E nós, por meio da base indígena, temos trabalhado exatamente nisso. Nós participamos do sustento financeiro dessa liderança daquela igrejinha indígena plantada lá no meio da selva amazônica. Por quê, queridos? Porque missão é adoção. Nós precisamos adotar essas realidades mais fragilizadas. É uma igreja presbiteriana, o nome da igreja é Igreja Presbiteriana da Graça, plantada em plena selva amazônica. Nome que eles quiseram, nome que o povo indígena lá escolheu para a igrejinha deles, e hoje nós participamos lá também. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, quando eu fui convidado a participar da comissão de plantação e revitalização de igrejas, da IPN, eu descobri que a IPN, ela abraça, ela se envolve com 14, 15, talvez 17 projetos de congregações que ela mesma plantou ou está em trabalho de parceria. Ela tem adotado esses trabalhos, tem participado por meio da grande comissão e do grande mandamento nesses trabalhos. Muitos desses trabalhos, sei que vocês conhecem, talvez eles sejam melhor apresentados no próximo domingo, porque a Nacional tem participado, inclusive financeiramente, nesse trabalho de diaconia, porque a diaconia, queridos, faz parte da grande comissão. Né? Quando a diaconia ela é criada, o que Pedro fala? Olha, eu não posso abrir mão da pregação da palavra, do ensino da palavra, da oração e cuidar da ação social. É preciso que alguém nos ajude, porque a igreja precisa avançar. Então, vamos ter alguém que some na grande comissão. Então, veja que presbiterato e diaconato são chamados da grande comissão, para que a gente avance na pregação do evangelho. E a Nacional tem tido exatamente essa visão, e eu queria chamar essa atenção de vocês. E, por fim, agora já preparando para passar a palavra para o nosso querido reverendo Benjamin, eu estive trabalhando na Missão Kaiowá e vi exatamente essa realidade. São várias congregações indígenas, e uma das ideias que aqueceu meu coração foi exatamente essa ideia da adoção. E se nós tivéssemos igrejas que adotassem essas
pequeninas congregações da Missão Kaiowá, da Igreja Indígena Presbiteriana, que já existe lá, com sua liderança, mas é uma igreja nova, uma igreja que está enfrentando uma série de dificuldades, não apenas financeiras, mas também espirituais, porque estão no meio de um mundo que é totalmente contrário que o evangelho chegue a esses povos indígenas. Então, existe uma liderança indígena enfrentando tudo isso lá e que clama pelo nosso apoio, clama pela nossa adoção. E pensando em tudo isso, tanto a aula de hoje como a última aula é para dar essa perspectiva para vocês. O trabalho da igreja, quando a igreja adota outras igrejas para fortalecê-las, para acompanhá-las, tanto espiritualmente como também na ação social. Queridos, eu vou passar aqui agora a palavra para o nosso querido reverendo Benjamin. Ele é o secretário executivo da Missão Kaiowá. Reverendo, pode abrir o seu microfone. Uma bênção ter o senhor aí conosco. O senhor pode estar falando aí para nós. Será que foi congelado aí? Ivaldo, o reverendo caiu? O reverendo caiu, vamos ver se ele volta aí. Já já a dona Margarida está conectada, vamos ver se ele vai usar a conexão dela ou não. Tá joia. Perfeito. Aí, voltou. Só abrir o microfone agora. Beleza. Querido reverendo, a palavra é com o senhor. Está ouvindo já? Tivemos problemas aí na nossa conexão, mas Deus está no controle de todas as coisas. Né? É um prazer poder estar com os irmãos nesta manhã gostosa que Deus nos deu para a gente pensar na grande comissão que um dia Ele nos deu. Não é? E a gente vai falar um pouquinho sobre a Missão Kaiowá, e eu queria começar com aquele que idealizou, que Deus colocou no seu coração, um pastor dos Estados Unidos, que veio de uma família muito pobre, morava próximo de uma aldeia e já tinha contato com os povos indígenas ali dos Estados Unidos. Mas Deus o chamou para o trabalho missionário e ele então veio para o Brasil com dificuldades para aprender o português, com dificuldades financeiras, não tinha quem o sustentasse, muitas vezes ele teve que trabalhar de jardineiro em algumas cidades aqui para ter o alimento de cada dia. Então, esse homem foi grandemente usado por Deus para que o evangelho pudesse chegar entre os povos indígenas. Foi o primeiro avanço da IPB entre os povos indígenas, não é? E ele fez uma viagem fantástica aqui, saindo de São Paulo, passando pelo Paraná, chegando ao Mato Grosso do Sul, depois tudo por rios, porque ele queria conhecer os povos que moravam à beira dos rios. Foi para Cuiabá, de Cuiabá a Porto Velho a Manaus. 8 meses de viagem. Pegou malária, quase morreu lá na região amazônica, mas depois dessa viagem ele disse: Deus tem me chamado para trabalhar com os povos kaiowás, com o povo kaiowá e com os índios kaiowás. Por quê? Porque é um povo que está morrendo, é um povo que está necessitado urgente da mensagem do evangelho, mas também precisa de alimento. Não é como os índios da Amazônia, que podem colher frutos lá nas árvores, a caça, a pesca. Mas os kaiowás moram em uma região essencialmente de pecuária. E então ele veio para a nossa região e começou aqui o trabalho missionário. É interessante, irmãos, a gente pensar de que, ao chegar aqui, ele traçou um projeto para atender os povos indígenas.
E ele então disse, a primeira coisa, nós vamos ter um departamento espiritual. A primeira coisa que nós vamos fazer é levar o evangelho aos nossos irmãos indígenas. Como fazer isto? Uma dificuldade tremenda, porque ele falava muito mal ainda o português e precisava agora comunicar numa outra língua diferente para os povos indígenas. Mas Deus supriu as suas necessidades e ele, aos poucos, foi conseguindo plantar igrejas aqui nesta região. E logo depois ele percebeu que os Kaiowás também estavam passando por uma dificuldade tremenda que era na área de saúde. As pequenas cidades existentes aqui na região, com pequenos hospitais, não queriam atender o povo indígena, não queriam se misturar com o povo indígena. Então, os Kaiowás estavam praticamente separados, não é? E sem nenhuma assistência. Então, na sua equipe, ele já trouxe o médico para que pudesse também ter a saúde. Mais tarde, ele percebeu que o processo, como é que os índios poderiam ler a Bíblia se não tinha nada escrito na língua? E ele então percebeu que precisava também começar um processo de tradução da Bíblia, um processo que durou muito porque os índios tinham uma língua simplesmente falada. Não entendiam nada daquilo que estava escrito, não sabiam o seu significado. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar nisto, quer dizer, ao plantar uma igreja, nós precisamos olhar para a realidade daquele povo que está ao nosso redor. O Maxwell tinha esse princípio que veio de Calvino. Você não pode ter uma igreja para pessoas que não sabem ler. Você não pode ter hoje. Pode falar, reverendo. Tá ouvindo? Sim. Obrigado. Então, rapidamente, hoje, a realidade da missão Kaiowá. A gente queria só colocar alguns aspectos que eu acho que são importantes. Mato Grosso do Sul é o segundo estado em população indígena do Brasil. Nós estamos com, segundo o último censo, passando de 90 mil índios aqui no estado, que estão habitando 102 aldeias também na região, quer dizer, estão bem espalhados aqui no Mato Grosso do Sul. E dessas igrejas, dessas aldeias, nós temos igreja em 22 aldeias. Hoje nós estamos com 18 famílias treinadas e preparadas que são missionários indígenas. Por quê? Porque ele pode morar lá dentro da aldeia, pode viver ali dentro da aldeia e pode, dentro da sua cultura e da sua realidade, poder anunciar o evangelho. Então, a missão tem usado essa estratégia de preparo, não é? Dentro da área espiritual, da gente pensar nisso. Hoje nós estamos com 6 igrejas indígenas organizadas com conselhos locais, presbíteros, diáconos, SAF em algumas delas, não é? Que já estão organizadas. Temos hoje 5 pastores indígenas, um deles fez JMC lá em São Paulo e tem nos ajudado muito aqui agora no Instituto Bíblico, que eu vou falar daqui a pouquinho, no sentido da gente preparar os próprios índios para que eles possam caminhar. Em 2012, organizada a Igreja Presbiteriana Indígena do Brasil. 2008, desculpa. É uma igreja nova, é uma igreja que tem dificuldades ainda.
dificuldade de liderança, dificuldade de compreender como sobreviver dentro de aldeias fechadas para o evangelho, de restrições e, em alguns casos, até de perseguições dos próprios índios. Então, nós devemos e queríamos que essa igreja se comprometesse a orar pela igreja indígena, para que Deus pudesse estar levantando homens fortes. Nós tivemos várias baixas de missionários indígenas que foram para o campo, mas que, depois de um tempo, não aguentou a pressão e teve que voltar atrás. Mas Deus tem levantado, no meio desse grupo, pessoas que são fiéis, pessoas que estão levando a sério, pessoas que estão compromissadas com o reino de Deus, para que o seu povo possa ver, através da ação deles ali dentro da aldeia, a glória de Deus. Não é? Então, e nós, como parceiros, o que é que nós podemos fazer? Eu acho que, como igreja bem estruturada, que hoje é a IPB, nós precisamos ter um centro de oração, de intercessão, para que essas igrejas novas pudessem ser fortalecidas. Deus pudesse estar levantando pessoas do próprio local para dar continuidade a esse trabalho. Dentro ainda da área espiritual desse trabalho, que nós já temos praticamente estruturados em 22 aldeias, nós temos alguns projetos que precisam ser levados avante. Nós queríamos, desde o ano passado, e esse ano, nós tínhamos 2 projetos que acho que são muito importantes. Um deles é numa região aqui afastada de Dourados, na fronteira com o Paraguai, onde nós temos 3 aldeias indígenas que não têm nenhum trabalho e uma cidade de aproximadamente 20 mil habitantes que não tem trabalho presbiteriano. E a gente queria colocar ali um missionário para que ele pudesse abrir um trabalho dentro da cidade, mas que pudesse também visitar as aldeias que ficam a mais distante 40 quilômetros, a outra 30 quilômetros, a outra 10 quilômetros, e pudesse dar um suporte para aquele povo ali. Como é que nós podemos fazer isso? Com a participação das igrejas, com a participação dos irmãos, para que a obra do Senhor possa desenvolver. Um outro trabalho que a missão tem feito é na área de preparar lideranças. Temos aqui em Dourados um centro de formação para missionários indígenas. Um curso de 3 anos. O pastor Fábio nos ajudou muito aqui, tem nos ajudado ainda, né? E esses irmãos primeiro são chamados por Deus para esse trabalho. Vem para Dourados, fica aqui 3 anos se preparando, depois retorna para as aldeias. São irmãos que passam por mudanças radicais na sua vida. Primeiro, quase sempre eles perdem a casa que tinham lá dentro da aldeia. Então, eles vêm para cá e alguém usa a sua casa, ou as pessoas tiram material e constroem outras casas. Ficam aqui 3 anos e depois são enviados como missionários para as aldeias que são carentes. E nós temos ainda muito a avançar, a despeito de termos já uma igreja indígena, nós temos várias aldeias onde nós não temos trabalho ainda, e tem ocorrido aqui na região um fator muito interessante e também muito difícil, que são as reservas indígenas que foram criadas. São pequenas áreas de terra que o governo, na época de Getúlio Vargas, separou para o povo indígena. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui é a aldeia de Dourados, quando foi demarcado esta área, menos de 500 índios que habitavam aqui. Hoje são 16 mil índios que moram na mesma área. Há conflitos tremendos. Então, o que tem acontecido é que os índios têm saído para as fazendas e tentado, e aí vem o conflito de terras, morte,
dificuldades tremendas, mas entram nessas áreas de litígio, de dificuldades. E nós temos tentado ir juntos, levando o evangelho, porque é o momento em que eles mais precisam. Eles vão para essas áreas com medo de serem mortos, vivendo em barracos de lona, porque precisam mudar, às vezes, rapidamente. Não tem roça, não tem jeito de plantar, não tem jeito de produzir alimento, passam fome, passam necessidade. E nós, como igreja, temos procurado dar suporte a esses irmãos cristãos que estão nesses locais. É um grande desafio que nós temos pela frente. Reverendo, tinha aparecido sua imagem e aí agora apagou de novo. Tem que ligar, acho que o seu vídeo. Evaldo, ele está conectado, não está? Ele continua conectado, Fábio, mas só que desligou o vídeo. Às vezes está dando um problema de instabilidade na rede dele. Uhum. Só se ele voltar. Caiu. Ele desligou, né? Deve estar voltando agora, então. Isso. Uhum. Queridos, vocês veem, né? O desafio, né? Eu trouxe um caso aqui para vocês. Veja, no Brasil... Reverendo, eu vou trocar de celular aqui. Tá joia, querida Margarida. Margarida é esposa do reverendo Benjamin. Tá joia. Veja o desafio, né, que ele está apresentando para nós. Ele vai entrar no Margarida agora. Tá joia. A gente não vai ficar preocupado com isso não, dona Margarida. Sabemos que... Queridos, veja assim o desafio, né? A bênção mesmo que está ali, aqui do nosso lado, Mato Grosso do Sul, todo aquele, eles costumam chamar assim, o cone sul do Mato Grosso do Sul, né? Quando você olha o mapa do Mato Grosso do Sul, tem um cone ali estendido, é toda aquela região que é atendida pela Missão Kaiowá, grandes desafios, uma igreja indígena nascendo agora, carente mesmo de orientação, de discipulado, de fortalecimento na área espiritual, na área material, né? Como o reverendo está compartilhando conosco aí, vou voltar a palavra para ele. Voltou? Voltou, querido. Mas caiu a sua imagem. Uhum. Tem que ligar o... Isso, agora sim. Você pode continuar falando, pastor. Não, já... Eu só fiz um amarradinho. Pode seguir, reverendo. O senhor tem ainda mais 5 minutinhos aí. Então, na área espiritual, a missão tem trabalhado nesse sentido, a formação de liderança indígena, para que os próprios índios possam entrar nessas áreas de conflito, levando a mensagem do Evangelho. Então, esse é um motivo de oração que a gente gostaria de pedir à igreja, que estiver sempre orando por esses irmãos que Deus tem levantado para realizar a obra missionária nessas áreas de conflito que nós não podemos entrar, não é? Uma outra área que a missão tem atuado foi justamente na área da alfabetização dos povos indígenas. Como eu disse, quando a missão começou, eram simplesmente uma língua falada, e os missionários precisavam, então, preparar, primeiro, ensinando os índios a ler e para depois passar para o processo de tradução da Bíblia. Graças a Deus, depois de 55 anos de trabalho intenso, os nossos missionários conseguiram chegar ao ponto de ter a Bíblia traduzida para a língua do povo Kaiowá. Tem aqui vai dar para aparecer.
material, fruto de 55 anos de trabalho, de luta intensa, não é? Primeiro alfabetizando, depois passando para o processo de tradução, que ainda é uma tiragem experimental, ela está sendo revisada agora, porque depois de 55 anos a língua já mudou. Então, é um trabalho intenso para que, especialmente, o povo kaiowá possa ter a língua, a Bíblia na sua própria língua e possa entender essa mensagem do Evangelho. Uma outra fonte de trabalho da Missão Kaiowá que eu estava falando é justamente esse. Hoje nós temos, então, 4 escolas que atendem aqui a nossa região. Aliás, foi a missão que começou o trabalho de uma pequena escolinha, que foi ampliando. Hoje são 4 escolas com um pouco mais de 2.000 alunos indígenas que estudam conosco, do prezinho até o 9º ano. É um período que eles passam com a gente para o aprendizado da língua, mas também é um momento que a gente tem de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. São 2.000 índios que precisam ouvir diariamente a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Nossa juventude da aldeia está passando por um processo muito grande de ação de Satanás, especialmente com o uso de drogas, de álcool, e precisam ser alcançados com o Evangelho. Então, essas escolas têm o projeto não só de alfabetizar, mas também de ser um canal através do qual o Evangelho possa ser chegado até eles. E um terceiro aspecto da missão é justamente a área de saúde, né? Como eu disse inicialmente, era um povo que estava morrendo. Então, ele trouxe um médico, abriu uma pequena choupana e puderam atender aqueles irmãos indígenas que passavam por necessidades. Hoje nós temos aqui um pequeno hospital e deu-se o nome de Porta da Esperança. E é o local onde os índios vêm para receber o tratamento de saúde. E é interessante porque alguém disse que é um momento em que de dor, de enfermidade, quando o corpo está debilitado, que a gente fica deitado olhando para cima. Quer dizer, é um momento sugestivo para que as pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. É um departamento caríssimo, não é? De investimentos altos, porque temos que manter aqui os médicos que trabalham conosco. Uma outra coisa que nós fazemos aqui, que é diferente dos outros hospitais, a gente não emite receitas, porque o índio disse, eu não preciso de papel, preciso de remédio. Então, a gente tem que comprar a medicação, tem que trazer a medicação para eles, e tudo isso tem custos altíssimos. Os irmãos sabem disso, não é? Agora, nesse período da Covid, nós separamos 20 leitos do nosso hospital só para atender a população indígena. Graças a Deus já foram vacinados e essa pandemia nós temos já já para 3 semanas que não temos nenhum caso mais registrado dentro da aldeia de Dourados. E nós louvamos a Deus por isso, irmãos. Eu queria que a gente pudesse pensar que esse trabalho é um braço da Igreja de Brasília. Não é um trabalho à parte. Missões é um trabalho da Igreja. E a gente fica olhando quando a Igreja resolve mandar os primeiros missionários, escolhe quem? Paulo e Barnabé, os líderes da Igreja, os pastores da Igreja, para deixar aquela igreja ali pudesse ir pregar o Evangelho para os gentios. Que bonito exemplo nós temos na palavra de Deus, mandando o melhor que eles tinham para alcançar outros. Campo missionário não são para pessoas que não estão bem espiritualmente. Não é para curar problemas que a igreja não conseguiu resolver, então vou mandar para o campo missionário para ver se conserta. Campo missionário é a frente de batalha. Nós estamos todos os dias vendo o inimigo rondar ao nosso redor. E é imprescindível que a igreja do Senhor Jesus pense nisso. Não só
a mandar os melhores que tem, as acompanhar através da oração. Sobretudo, meus irmãos, pensar também no sustento desses obreiros que você encaminha para o campo. A PMT está passando uma dificuldade tremenda com essa alta desenfreada do dólar, né? Missionários que estão passando necessidades. E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos pensar nisto. Que na missão nós temos um projeto de assistência social de roupas e sapatos para os índios. Os irmãos já olharam no seu guarda-roupa quanta coisa você tem guardado e que você não usa? Que poderia servir para cobrir o corpo de um índio. Esses dias nós está tendo fome tremenda aqui dentro da aldeia. As mulheres indígenas têm nos procurado toda manhã aqui na missão, dizendo: nós não temos nada para comer hoje. Como é que a gente vai pregar o evangelho para pessoas necessitadas desse jeito, se a igreja não se mobilizar para fazer a obra do Senhor? Então, irmãos, vamos... Deu uma congelada nele, né? Ele já ia encerrar. Queridos, que bênção, né? Enquanto ele retorna aí, eu vou pedir para alguém orar, né? Ele colocou alguns motivos aí de oração, orar por ele, pela dona Margarida também, que é a esposa dele. Né? Veja, é um senhor, né, que está aí na frente do campo de batalha. Isso, pastor, eu estava falando das pessoas, eu vou pedir para alguém estar orando por todos esses motivos que o senhor colocou. Mas pode encerrar, pastor. Sim. Então, seria praticamente isso que a gente queria passar hoje, mas eu queria lembrar da experiência do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, verso 15, ele disse uma coisa muito interessante que eu queria deixar com os irmãos. Ele disse o seguinte: olha, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. E sem detença não consultei carne e sangue. Nós já estamos velhos. Deus precisa renovar. E a angústia do Senhor Jesus continua. Os campos são vastos, são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Amém. Pense nisso, irmãos. Rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros. Nós estamos ainda com uma centena de povos que não conhecem o Evangelho. Pastor, um minutinho só para contar uma experiência. Nós estamos viajando com uma equipe de médicos lá em Roraima e fomos de avião, levando uma equipe de um médico, um enfermeiro, um dentista e mais alguns índios, 2 ou 3 índios que falavam bem a língua. E pousamos numa clareira entre os povos Yanomami. Passamos o dia todo ali e um dos caciques podia falar um pouquinho de português e nós ficamos ali, enquanto os médicos faziam o atendimento, ficamos ali conversando com ele. Às vezes a gente não entendia direito o que estava sendo comunicado, mas falando de Cristo, o que ele veio fazer, o que ele representa na nossa vida. Mas no final do dia, quando ele estava despedindo daqueles irmãos ali, ele disse: quando é que você vai mandar esse Jesus aqui na nossa aldeia? Ele não é um bom médico?
Congelou de novo, né? Nossa, esse horáriozinho sempre começa a pegar mais também a internet, né? Vocês ouviram aí o testemunho, né? Quando é que a gente vai mandar Jesus às aldeias? Jesus vai por meio dos missionários. Nós precisamos adotar, como eu disse na última aula, povos, igrejas, para que eles possam ser adotados por Deus, se Deus quiser, por meio de Jesus. Nós que fomos adotados, precisamos estar dispostos a adotar. Lembra da mensagem do último domingo? Amém, irmãos. Que Deus abençoe, então. Caiu de novo a... Reverendo, foi uma bênção Obrigado, pastor, estar com o pela senhor. oportunidade. Foi uma bênção estar com o senhor. Mande meu abraço para todo mundo aí. E eu gostaria de pedir que alguém se colocasse para poder orar, então, por esses motivos, né? Eu anotei aqui alguns motivos pelas igrejas. Estou com um plano de plantar uma igreja na divisa ali com o Paraguai, pelo Instituto Bíblico, por novos trabalhos, novas vocações e pelos indígenas que têm se formado no Instituto Bíblico e precisam de apoio. É um desafio enorme, enorme. Quem poderia? Gostaria de dar liberdade para alguém orar especificamente por esses pontos. Mas você precisa abrir seu microfone. Pastor, Tayane aqui, posso orar? Ok, Tayane. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é nosso Deus, Deus de vários povos, de várias línguas, de várias nações. Que o Senhor seja exaltado, ó Deus, e glorificado, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus da nossa salvação. Ó Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, Deus, pelo trabalho missionário que tem sido feito, Senhor, na Missão Kaiowá. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Benjamin, pela sua esposa, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tantos indígenas que têm ouvido a tua palavra, Senhor, que têm crido em ti, ó Pai, que têm suas vidas transformadas pelo teu evangelho. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que estão estudando no Instituto Bíblico, que estão se preparando para serem pastores, missionários. Nós te louvamos também pela vida deles, Pai. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue sustentando esse trabalho, ó Deus, que mais indígenas possam conhecer ao Senhor, conhecer a tua palavra, Deus, que o Senhor fortaleça a igreja presbiteriana, Senhor Deus indígena, Pai, que o Senhor possa levantar, ó Deus, mais pessoas, mais missionários, para estarem indo, Senhor Deus, até esses campos, ó Deus, estarem convivendo, Deus, vivendo junto com eles, ó Deus, e pregando a tua palavra, assim como o pastor Benjamin, Senhor, tem estado. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a tua igreja, Senhor, nesses lugares, no Mato Grosso do Sul, ó Deus, nas aldeias, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja levantando também mais pessoas para serem missionários, ó Deus, que o Senhor possa também nos levantar para estar orando, Senhor Deus, para estar contribuindo, adotando esses povos, ó Deus, ajudando, Pai, e também, Deus, nos levantando para evangelizar, para pregar, Senhor, a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, e te pedimos que o Senhor continue, Deus, abençoando, Senhor, essa missão que sabemos que é tua, Deus, e que nós temos o privilégio de poder participar, Senhor. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Benjamin, da sua esposa, toda a sua família, Senhor. Abençoe, Deus, todos os indígenas que estão estudando no Instituto Bíblico, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor os capacite, Pai, que o Senhor dê a eles força, Senhor Deus, coragem, Deus, para estarem pregando a tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fábio, seu microfone está no mudo. Isso. Reverendo, olha, muito obrigado mais uma vez. A bênção mesmo estar aqui ouvindo o Senhor. Mande um abraço aí para todos. E
eu gostaria de, antes de encerrarmos essa aula, já passamos de meio-dia, mas comentar uma última coisa. Eu tive um privilégio que eu sei que poucos missionários tiveram. Eu e minha família fomos morar numa aldeia indígena que sequer falava português. Ninguém conhecia Jesus Cristo. Depois fomos trabalhar numa escola indígena e eu vi alguma liderança indígena surgir e começar a ser preparada. Mas na missão Kaiowá, queridos, eu vi pastores indígenas. Eu vi presbíteros indígenas. Eu vi diáconos indígenas. Eu vi indígena mais compromissado com o evangelho do que muitos que nós temos hoje dentro da nossa igreja. Esta é a obra que o Senhor faz. A verdadeira obra do evangelho. A transformação. Precisamos orar, precisamos estar juntos, precisamos adotar. Evaldo, querido, você pode orar para nós, encerrando essa aula de hoje, que já está no avanço, mas, queridos, para todo mundo que participou, Reverendo Benjamin e Dona Margarida, a Missão Kaiowá, são missionários da APMT. Né? Então, lá na nossa revista, né, tanto no site da APMT, como na revista Alcance da APMT, tem os dados dele também, e se o reverendo também me permitir, eu posso passar depois os dados dele para vocês entrarem em contato e perguntarem mais coisas e se interarem mais da realidade da missão. Tudo bem? E não esqueçam de avaliar, né, as aulas. Gente, é a penúltima aula. Uau! Isso foi uma vitória, hein? Foi uma caminhada, gente. Domingo que vem não tem, mas no outro eu espero ver todos vocês. Vou pedir para o Evaldo orar, então, encerrando. Ok, vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse domingo de manhã, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado, Deus, por essa aula de escola dominical. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai, pela vida do reverendo Fábio Ribas, pela vida do reverendo Benjamin, sua esposa, Senhor, pelo trabalho, Pai, pelo qual se dedicam, Senhor, na tua causa, na tua obra, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe, Pai, o trabalho missionário, Pai, no Brasil e no mundo, Senhor, para que o teu evangelho continue sendo propagado, Pai. E que as igrejas, Senhor, ó Pai, possam estar cada dia mais, ó Pai, despertadas, ó Pai, e envolvidas, ó Pai, no trabalho missionário, Pai. Essa é a comissão que o Senhor nos deixou, Senhor, e que possamos, ó Pai, segundo a tua vontade, Senhor, corresponder à ação do teu coração, ó Pai, para que vidas estejam sendo salvas, Senhor, para que o teu evangelho possa chegar, Senhor, a todos os povos, Pai, como diz a tua palavra. Dá-nos um bom domingo, Pai, dá-nos uma boa semana na tua presença, Pai, e que tudo que ouvimos, ó Pai, continue ecoando nas nossas vidas e se transforme em vidas e se transforme em ações positivas, Senhor, para a glória do teu nome. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Bom demais estar com vocês. Reverendo, saudade. Deus abençoe. Amém. Glória a Amém. Deus. Nossa, quantos desafios. Foi um prazer poder estar com vocês, viu? E Amém. que Deus nos abençoe. Eu Amém. queria só deixar uma frase de efeito que eu ouvi um tempo atrás, e acho que é muito importante para a nossa vida. O evangelho vai ser pregado a toda criatura sobre a face da terra. Com você ou sem você. Mas que grande privilégio Deus tem nos dado para cumprir e fazer essa obra. De pregar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Aleluia. Amém. Pastor, manda um beijo aí também para o pastor David e para a Kézia, que são filhos aqui da casa, seus filhinhos, o Rafael e a Nina. Saudade.
Tchau, queridos. Muito obrigado aí pelo dia de hoje, pela participação Amém. de todos. Tchau, tchau. Obrigada. Bom domingo. Nosso Amém, querido irmãos. Márcio, muito Deus obrigado também, tá? abençoe. Falou, Pelo boa tarde. apoio, pela Domingo. ajuda.